Mateus capítulo 23. Então falou Jesus às multidões e aos discípulos: Os mestres da lei e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Portanto, obedecei a tudo o que vos disserem, mas não façais o que eles fazem, pois não fazem o que dizem. Atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Alargam os seus filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Amam os lugares de honra nas ceias, as primeiras cadeiras das sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados de Rabi pelos homens. O capítulo 23 do Evangelho segundo escreveu Mateus talvez seja um dos mais severos de todo o Novo Testamento. Ainda mais pelo fato dessas duras palavras virem do próprio Cristo, aquele jovem homem que expôs a hipocrisia dos fariseus de uma forma explícita e questionável. Todo o capítulo 23 ele vai tratar exatamente disso, né? Da situação moral e espiritual em que os fariseus se encontravam, eles que eram dotados dos postos religiosos mais importantes de Israel. Afinal de contas, como o próprio texto diz lá no começo, no versículo 2, os mestres da lei e os fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. O que isso significa? Significa que havia uma ideia de continuidade, né? E uma ideia de legitimidade ministerial na vida dos mestres da lei e dos fariseus da sua época. Então, diretamente eles eram associados como os únicos autorizados para interpretar a lei, para pregar e para ensinar a religião judaica. E assim eles eram tratados. Agora, o que é interessante nós notarmos em relação a esse texto, a esse capítulo, é justamente o fato de que não é difícil fazer alguns paralelos com outras realidades da modernidade, né? Essa ideia de continuidade, né, de que nós somos os autorizados para interpretar as Escrituras, ou nós somos os autorizados para continuar a linha sucessória de pregadores e homens de Deus. Muitos ministérios arrogam para si essa autoridade, e na realidade muitas das disputas apologéticas são em torno disso. Quem está autorizado a pregar corretamente, quem tem essa sucessão, né, apostólica, entre aspas, né, ou a sucessão espiritual, de autoridade espiritual. E muito se debate sobre isso, inclusive naqueles que tentam recriar o ministério apostólico, que é justamente a manifestação explícita dessa autoridade, né? Muitos querem ser chamados de apóstolos porque eles querem ser tratados com a mesma autoridade, né? O mesmo poder de decisão sobre a vida das pessoas em relação à sua fé, aquilo que eles devem crer ou a forma como eles devem adorar a Deus, o que acontece muito nas seitas, e não somente nas seitas, nas igrejas tradicionais, igrejas pentecostais, igrejas não pentecostais, qualquer igreja, né, que utilize a Bíblia como fonte de inspiração, né, ou pelo menos alega fazer isso, tem os seus excessos e também às vezes escorrega, né, nesse tipo de conduta. Nós ouvimos o fulano porque o fulano ele tem uma autoridade espiritual, ou ele é sucessor direto de uma linhagem de autoridade especial de homens e mulheres de Deus. Isso é tanto quanto problemático, porque afinal de contas é muito fácil você viciar esse processo. E aí que começam os problemas da igreja moderna, né? Porque a igreja moderna nada mais é do que uma sucessão dos erros que aconteceram durante a história, né? O próprio Salomão disse lá no Antigo Testamento que, olha, pode passar o tempo que for, mas as coisas são sempre as mesmas debaixo do sol. Não há nada novo debaixo do sol, né? Não que já não tenha uma fonte, né, ou uma versão anterior, né? A novidade pode estar na forma como é apresentada, mas no final, se você olhar a fundo, é apenas a mesma coisa que já aconteceu durante a história, né? A história humana é uma história de sucessão de erros e acertos,
né, daqueles que se consideram povo de Deus, né, povo de Deus. Então, o interessante desse texto, que eu gosto de mencionar, e foi o motivo de eu gravar isso, é justamente o perigo que nós temos em colocar pessoas em posições de autoridade quando essas pessoas não deveriam estar ali, quando estas pessoas não servem para estar ali, quando essas pessoas, na realidade, usurparam essa posição através de, pode ser muitas circunstâncias, né, negociatas, acordos escusos, né, movimentações do tabuleiro, né, do poder. E aí essas pessoas chegaram a esses locais, essas posições, e aí são tratadas como aquilo que não deveriam ser tratados, porque não são, né? Não são. Na cadeira de Moisés estavam assentados os escribas e os fariseus. Porém, não deveriam estar ali, não serviam para estar ali, mas alguém os colocou ali. E as pessoas aceitaram eles tomarem essa posição e se submeteram a isso, né? Se submeteram voluntariamente a esse tipo de gente que está no local que não deveria estar, que está numa posição que não deveria estar. Isso é muito complicado, pessoal. Isso é muito complicado. Por quê? Porque Cristo não nos chamou para uma servidão voluntária irracional, ingênua e até mesmo inconsequente. Inconsequente, né? Essa servidão ingênua das pessoas que acham que algumas pessoas são intocáveis, algumas pessoas merecem uma honra, né, de serem recebidas de uma forma quase que aos moldes dos faraós, né, e dos grandes reis da história, né, que quando entravam no recinto todo mundo tinha que se prostrar, né, e ninguém era digno de chegar próximo sem autorização prévia. É isso que está acontecendo, infelizmente, em muitos lugares. Esta é a sina da igreja moderna. A igreja que coloca homens no lugar em que eles não deveriam estar e não são dignos de estar. Valeu, pessoal.